Gostaria de partilhar com os irmãos, ao pensar neste dia especial, eu gostaria de partilhar com os irmãos, de uma forma breve, sobre alguns conselhos para os pais. Temos aqui pais, pai e mãe. Temos? Não está só aqui mães, pois não? Eu vi muitas mães, são uma grande percentagem na igreja. Mas também está aqui pais. Então eu gostaria de partilhar rapidamente alguns conselhos para os pais. E há um ditado popular que diz: filho és, pai serás. Então temos aqui filhos. Sim? Alguns desceram, mas outros grandinhos estão cá em cima. Pois bem, filho és, pai serás. É bom aprender antes, não é? Para depois então estarem preparados para um dia quando tiverem filhos. Claro, temos aquelas pessoas que porventura não são pais, já têm alguma idade, nem têm intenções de o ser, mas é sempre bom podermos aprender alguma coisa para partilhar com outros à nossa volta, que porventura também sejam pais e estejam a passar por dificuldades. Até porque ser pai, ser mãe, não é uma tarefa muito fácil. É ou não? O que é que vocês acham? Não é tarefa fácil, pois não? Então, a palavra de Deus, vamos abrir rapidamente em Provérbios 22. É um daqueles versículos conhecidos. Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Que diz, a minha versão diz: instrui o menino ou ensina o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, palavra de Deus. A palavra de Deus dá-nos aqui uma instrução aos pais. E a instrução é: ensina os teus filhos. Não é? Ensina os teus filhos no caminho em que eles devem andar. Agora vamos abrir um pouco mais atrás, no capítulo 17, versículo 6. E diz assim: coroa dos velhos são os filhos dos filhos, ou seja, os netos. E depois diz: e a glória dos filhos, ou o orgulho dos filhos, são os seus pais. Ou supostamente é assim que deve ser. A glória dos velhos ser os seus netos, mas o orgulho dos filhos ser os seus pais. Então eu gostaria de rapidamente partilhar alguns conselhos, de modo a que o seu filho possa ter orgulho em si. Você deseja isso? Que os seus filhos possam dizer: eu tenho orgulho na mãe que tenho. Eu tenho orgulho no pai que tenho. É isso que a Bíblia diz, que deve ser assim. Os filhos devem ter orgulho nos seus pais. Amém? Então eu gostaria de partilhar alguns conselhos que nos ajudam neste processo de sermos pais. E rapidamente, ok? O primeiro conselho é: ensine e estimule o caráter do seu filho. Olha, ensinar, segundo o dicionário, significa guiar, indicar, instruir, mas também estimular. Estimular é incentivar. E sabem, infelizmente há pais, e quando eu digo pais, a expressão portuguesa pais significa pai e mãe. Há pais que não se preocupam em ensinar e estimular os filhos. Mas deixem-me dizer-vos que quando nós não nos preocupamos em ensinar os nossos filhos, eles hão de aprender. Não será, se não for por nós, será por outros. Eles ficam entregues a outro tipo de ensinos e a outro tipo de estímulos. E isso, sim, é preocupante. Então, deve haver em nós este cuidado, conforme diz a palavra de Deus, de ensinarmos os nossos filhos no caminho em que devem andar. E não é apenas ensinar quando eles são pequenos. Sabe quando é que nós devemos parar de ensinar? Quando é que não é preciso ensinar alguma coisa a alguém?
Quando a pessoa já sabe. Será ou não será? Então, quando é que nós, no geral, quando é que nós devemos deixar de ensinar alguma coisa aos nossos filhos? Quando eles já sabem tudo. Eu sei que eles entram todos naquela idade em que acham que já sabem tudo. Mas a verdade é que nenhum de nós, nem a pessoa mais idosa aqui pode ter mais experiência, mais sabedoria, e é bom, mas nenhum de nós pode dizer, eu já sei tudo da vida. Não é verdade? O que quer dizer que todos nós precisamos de aprender. Então, quando a Bíblia diz que nós devemos ensinar os nossos filhos, não importa a idade dos nossos filhos. É importante, claro, aproveitar quando eles são pequenos e começar logo de pequenos. Mas até mesmo quando eles são grandes, e há pouco estava aqui o Isaac a cantar, é tão bonito ver, não é? Um homem grande ali a cantar e a expressar o amor pela mãe. Mas apesar de nos tornarmos grandes, e todos aqui são filhos, são ou não são? Certo? Todos nós somos filhos. Podemos não ter a graça de ter os pais vivos, mas todos somos filhos. E deixem-me dizer-vos que nós precisamos de ensinar os filhos. Assim como nós, na qualidade de filhos, precisamos de ser ensinados toda a vida. Porque ninguém pode dizer, eu já sei tudo, já não tenho mais nada para aprender. Então, nós temos esta responsabilidade. Segundo a Bíblia, nós precisamos de aprender. Os pais precisam de ensinar. Têm esta responsabilidade de Deus, ensinar os filhos sobre o caminho em que devem andar. E eu dizia há pouco, se nós não ensinarmos aos nossos filhos, outros irão ensinar. E aí é que é preocupante. Então, se nós não cumprimos a nossa responsabilidade, outros irão fazê-lo por nós. Os colegas da escola. O que é que você quer? Que os seus filhos aprendam consigo ou com a televisão? Ou com a internet? Ou com os colegas da escola? Compreende a importância de, como pais, ensinarmos os nossos filhos? Precisamos de assumir esta responsabilidade. Amém? E em primeiro lugar, nós precisamos de ensinar e estimular o caráter do nosso filho. E eu coloquei uma frase que nos ajuda a entender melhor. Mais importante do que estimular os talentos dos nossos filhos é estimularmos o seu caráter. Todos nós temos talentos, nascemos com talentos naturais, que claro, quando somos crianças desconhecemos e é importante que os pais ajudem os filhos a descobrirem os seus talentos e a desenvolverem esses talentos. Mas mais importante do que isso, muito mais importante do que isso, é estimularmos os nossos filhos a desenvolverem caráter. Sabe porquê? Porque os talentos os outros podem ensinar. Os talentos os outros podem ajudá-los a desenvolver. Eu, se levar a minha filha a uma escola de música, o nosso irmão Bruno Branco, que agora está a dar aulas de música, se eu deixar ao cuidado do nosso irmão Bruno Branco, eu sei que ele vai ensinar a minha filha a tocar piano. Ele vai estimular, não é? Vai provocar, vai ajudá-la a desenvolver esse talento. Isso é alguma coisa que eu posso deixar outros que até tenham mais capacidades para fazerem. Mas caráter, pais, somos nós que temos que fazer isso pelos nossos filhos. E mais importante do que desenvolver talentos é desenvolver caráter. Porque se nós olharmos para esta sociedade, nunca se viu uma geração que tenha tanto talento. Eu lembro-me de ser pequena e havia músicos, cantores. Mas agora, em cada esquina, até nas ruas, eles cantam e cantam bem. Tocam bem. Eu não é? Eu nunca vi uma geração com tantos talentos, mas com tão pouco caráter. Infelizmente, vemos muitas pessoas cheias de talentos, mas com falta de caráter. E caráter é muito mais importante nós ensinarmos aos nossos filhos do que propriamente os talentos deles. Porque mais importante do que aquilo que nós fazemos é aquilo que nós somos. Quando o povo de Israel quis escolher um rei para si, o que é que eles escolheram? Um homem com talento. Saul. Grande. Tinha todas as artes nas armas, na guerra, experimentado.
Eles olharam para o talento, olharam para a aparência. Quando Deus escolheu um rei, o que é que vocês acham? Deus escolheu com base no talento de Davi? Ele era um pastor. Ele tocava a harpa. Foi com base nos talentos, nas capacidades de Davi? Não. Segundo a Bíblia, diz que Deus atentou para o coração, olhou para o caráter e viu ali um homem capaz de cumprir o ministério para o qual ele queria. Amém? Então, mais importante do que estimularmos e ensinarmos os nossos filhos a desenvolverem os seus talentos, precisamos de estimular o caráter deles. E deixe-me só contar brevemente uma ilustração. Eu lembro-me de ser pequena, talvez tinha uns 6 anos, 7, e conheci um rapazinho que era muito amigo do meu irmão, chamava-se Pedro. Muito amigo do meu irmão, ia lá à casa, e eu lembro-me que ele, de pequeno, logo, eu creio que ele tinha 4 anos, ele foi aprender a tocar violoncelo. E aquele miúdo, eu lembro-me que cresci, ainda estivemos juntos até aos 10, 11 anos, ele depois mudou de casa e deixamos de nos ver com tanta frequência. Mas eu lembro-me que este rapaz, o Pedro, ele tocava bem violoncelo. Mas ele tocava uma coisa espetacular. Ao ponto de ele depois foi a concursos e ele ganhou, não apenas não foi dos júniores, a nível dos júniores, dos mais novos, ele foi campeão nacional e foi representar Portugal na Península Ibérica, foi campeão e ele tocava mesmo bem, o rapaz. Mais tarde, anos depois, muitos anos depois, eu estava a passear em Sintra, que é a zona onde eu cresci, e sabe, eu começo a ouvir um violoncelo a tocar na rua. E imaginem, eu fui espreitar, e imaginem quem era. O Pedro. Já grande, eu já casada com uma filha. E sabe o que é que me doeu o coração? Foi ver ele a tocar na rua, a pedir dinheiro para a droga. E custou-me tanto ter visto ele naquela situação. Um rapaz que tinha potencial, porque logo de pequenino, os pais tiveram cuidado de estimular os talentos dele, puseram-lhe uma escola de música e tinha bons professores, e ele foi tão cuidado neste sentido, mas os pais separaram-se. Depois dos pais se separarem, ele andava, eu lembro-me que ele muitas vezes ia lá para casa porque ficava sozinho, a mãe ia trabalhar, o pai vivia longe, e ele andava por lá sozinho, e ficou entregue a ele próprio. Percebe o que eu quero dizer? E não teve quem cuidasse do caráter daquele menino. Então, pais, precisamos estimular os dons, os talentos dos nossos filhos, mas mais do que isso, precisamos de estimular e ensinar caráter nos nossos filhos. Amém? Olha, caráter é algo que se constrói com a aprendizagem ao longo da vida. Esta aprendizagem, contudo, deve começar logo de pequeno. Está bem? E os peritos dizem que os primeiros 4 anos da nossa vida são os mais importantes para construir os alicerces da nossa personalidade e caráter. Os primeiros 4 anos da nossa vida são os mais importantes para construir os alicerces do nosso caráter e personalidade. Mas caráter é alguma coisa que nós construímos ao longo da vida. Então, ao longo da vida, precisamos de pessoas que estimulem e nos ajudem a construir caráter. Amém? E os pais têm esta responsabilidade sobre os filhos, não só quando eles são pequenos, mas também quando eles são grandes. Então, ensine e estimule o caráter do seu filho. Outro conselho é ensine e estimule o seu filho pela positiva. O reforço positivo é fundamental para o desenvolvimento de qualquer ser humano. Os irmãos creem nisto? Creem? Sim? Então não precisamos apenas de estimular os nossos filhos, ensiná-los, mas precisamos de usar este reforço positivo. E se por um lado o reforço positivo constrói a autoestima, o reforço negativo, por sua vez, destrói e incapacita
toda e qualquer motivação para a vida. Sabia disso? Se calhar alguns podem agora, em breves momentos, pensar, bem, de facto, eu lembro-me de ser pequena e não tive muito reforço positivo. A forma dos meus pais me ensinarem não foi muito positiva. Porque eles, quando eu não conseguia fazer uma coisa, diziam, seu burro, não sabes fazer nada. Se calhar fizeram isso consigo. Mas nós precisamos de aprender a importância do reforço positivo. Nós precisamos de, ao ensinar os nossos filhos, ter este cuidado de reforçar de uma forma positiva de que eles são capazes. Amém? Sabe, olha, há pais, por um lado, o reforço positivo constrói a autoestima, o reforço negativo destrói a autoestima e a motivação para a vida, independentemente de qual for a idade, é ou não é? Aqui nós somos adultos, mas se alguém chegar ao pé de si e dizer, você não sabe fazer nada, isso deixa qualquer um desmotivado, é ou não é? Pois bem, pois há aqueles pais que muitas vezes o que fazem é ausência de qualquer estímulo. Não estimulam nem pela positiva, nem pela negativa. E isso também é perigoso. Porque a ausência de qualquer estímulo promove insegurança na vida das pessoas. Promove insegurança na vida dos filhos. Até mesmo quando eles são adultos, eles precisam de se sentir estimulados. Precisam de se sentir motivados para a vida. E como pais temos esta responsabilidade. Motivá-los de uma forma positiva. Filho, as coisas não estão a correr tão bem como tu pensavas no trabalho. Mas tu vais, e tu és capaz. Tu vais conseguir e Deus vai te ajudar. Reforço positivo. Olha, e deixe-me dar um exemplo. A minha filha agora andava toda contente, apareceu lá em casa com uma flauta. O pastor disse logo, querida, estás proibida de tocar flauta aqui, só tocas no quarto dos teus pais. Porque imagina, ela tem uma flauta, mas ela não sabe tocar, como é óbvio. Então anda ali, pi, 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 pi. Não é? E pronto. E o pastor Leonídio, como já teve 6 a fazer a mesma coisa, ele diz, agora eu quero sopas e descanso. Pois bem, mas ela estava muito triste. Um dia destes eu fui buscá-la à escola e ela tirou a flauta. Mãe, segura aqui o caderno, e no caminho vinha, enquanto caminhávamos, a tentar fazer uns sonzinhos, não é? Que ela aprendeu lá na aula. Mas não acertava lá muito bem com aquilo. E ela, é a maneira dela ser, disse logo, mãe, eu não consigo tocar isto. Estás a ver, mãe, os meus colegas vão tocar e eu nunca vou conseguir. E eu disse, rapariga, nunca vais conseguir. Então, mas há quanto tempo é que tu tocas? E tentei fazer o quê? Dar-lhe um reforço positivo. Qual foi o reforço positivo? Querida, tu és a que toca melhor da turma. Acham que isso é reforço positivo? Isso não é verdade, pois não. Mas olha que há pais que fazem isso com os filhos e isso não é correto. Isso é mentir. É verdade. E sabe por que eu estou a dizer que há pais que fazem isso? Você vir aquele programa dos ídolos, vê uma série... É mentira o que eu estou a dizer? Vê uma série de filhos a irem lá concorrer, que não cantam nada, e eles vão e dizem, foi a minha mãe diz que canta. E a mãe até diz, é verdade, vocês é que não... Epá, isso não se faz. Eu não posso, eu já disse isso à minha filha, mãe, porquê que eu não canto? Eu queria tanto cantar, eu queria tanto coisa. Eu disse, filha, porque há pessoas que cantam melhor do que outras. E tu sabes fazer outras coisas melhor. Porquê que tu há de querer fazer uma coisa que não é aquilo que tu fazes melhor? Fazes outras, querida. Mas nós temos que dar um reforço positivo. E o que é que eu disse a ela para lhe dar um reforço positivo? Foi, querida, ninguém aprende a tocar a flauta de um dia para o outro. Até aquelas pessoas que tocam muito, 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 muito bem, fizeram o mesmo que tu, tocaram mal. E tocaram mal durante muito tempo, porque elas tiveram que praticar e praticar e praticar. Por isso, o que tu tens que fazer é praticar. E isto é um reforço positivo. Está bem? Então não precisamos de mentir aos meninos para que eles sejam reforçados de uma forma positiva. Não, precisamos é ajudá-los a ver
o lado positivo da situação. Está bem? Ora, aqui, outro conselho. Ensine e estimule o seu filho pelo exemplo. Conseguem ler daí? Aqui uma frase. Um bom exemplo vale mais do que 1000 palavras. O que é que lhes parece? Olha, os peritos dizem que a aprendizagem tem maior sucesso quando envolve os 5 sentidos. Visão, olfato, audição, paladar, tato. Quando envolve os 5 sentidos, que tem mais sucesso. Alguém disse que nós retemos 20% do que ouvimos, 30% do que vemos, mas 50% do que vemos e ouvimos, 70%, ouça, isto já é significativo, 70% do que vemos, ouvimos e discutimos, falamos sobre isso, e 90% então daquilo que vemos, ouvimos, falamos sobre isso e fazemos. Então, se você quer ensinar aos seus filhos, não chega palavras. Pois não? O que é que lhe parece? Palavras só não chegam. São apenas 20% daquilo que você vai dizer que ele vai reter. Então, há que procurar, mais do que estimular só pela conversa, deixe-o ver você a fazer. E isso implica sermos íntegros. Sabe o que é íntegro? Antigamente havia muito aquele hábito do pai dizer para os filhos: ó filho, não fumes. E ele estava a fumar. Ó filho, tu não fumes quando fores grande. Não faças como o pai. Isso não é um exemplo, pois não. Temos que ser íntegros. Aquilo que dizemos, temos que fazer, mostrar a eles. E eles retêm melhor o que lhes ensinamos, não apenas por palavras, mas por aquilo que veem, por aquilo que conversamos e discutimos com eles. Por favor, eu vou dizer uma coisa, eu espero que não se escandalizem com aquilo que eu vou dizer, não é minha intenção isso, mas temos aqui pais que já têm os meninos a crescer, a minha filha está a crescer, vai fazer 9 anos, e aqueles que já têm filhos com 10, 11, 12, deixem-me lembrar-vos, vocês falem sobre coisas importantes com os vossos filhos, vocês falem sobre educação sexual com eles, por favor. Porque se vocês não fizerem, eles vão para a escola aprender tudo o que não devem. Então, por favor, pais, eu sei que não é fácil, mas é importante. E é preferível que eles aprendam connosco do que eles aprenderem com os colegas. Não é? Então, temos que nos lembrar disso. Falar com eles. Conversar com eles sobre isso. Mostrar pelo exemplo aquilo que nós queremos que eles aprendam. Amém? Que eles retenham. Olha, um pai exemplar não é aquele que faz tudo bem, mas é aquele que sempre procura melhorar. Talvez você sinta, mas eu para dar exemplo ao meu filho ainda tenho falhas aqui, tenho falhas acolá. Mas um pai exemplar não faz sempre tudo bem, mas procura sempre melhorar. Por isso, não desista. Ensina os seus filhos pelo exemplo. À medida em que você está a melhorar, você está a mostrar ao seu filho que ele também pode melhorar. Amém? E isso é importante. Alguém disse que só nos tornamos bons filhos quando somos pais. E só nos tornamos bons pais quando somos avós. O que é que lhe parece? Vou repetir. Só nos tornamos bons filhos quando somos pais. É verdade que agora valorizamos. Mas só nos tornamos bons pais quando somos avós. Mas ainda assim não desista. Não desista de procurar melhorar. Tenha no seu coração esse desejo de procurar ser um pai, uma mãe exemplar. Seja uma mãe e um pai que não faz tudo bem, mas que aquilo que sabe que não está a fazer bem, está a trabalhar para melhorar. Porque quer dar um bom exemplo aos seus filhos. Amém? E lembrem-se que os filhos precisam de aprender não é apenas quando são pequenos. Grandes também, eles precisam de exemplos, eles precisam de referências. Eles precisam de ver alguma coisa a qual que eles possam dizer, ok, eu quero ser assim. Eu quero fazer assim. Amém?
Quase a terminar. Ensine e estimule o seu filho com paciência e persistência. Você acha que faz falta? O que é que lhe parece assim? Os pais hoje já estão a meditar naquilo que estamos a falar. Olha, você acha que enquanto pai e mãe precisa de ter paciência e persistência? Não é só paciência, porque alguns dizem, ele não aprende nada, olha, paciência. Como quem diz, olha, já não quer saber. Não é só paciência. Não é esse tipo de paciência. É paciência aliada à persistência, que é, não aprendeu agora, mas vai aprender. Amém? Ensinar é um processo que requer tempo. Diga comigo, ensinar é um processo que requer tempo. Nós precisamos nos lembrar disso. Olha, o papel mais importante de um pai, de uma mãe, mais do que trazer um sustento para os filhos, é ensinar os filhos. É o mais importante. E nós não devemos de abdicar do nosso papel nunca. Eu sei que às vezes os filhos tiram-nos do sério. Acontece isso consigo ou é só comigo? Eu só tenho uma filha, mas ela às vezes tira-me do sério. É verdade. Eles às vezes conseguem fazer coisas que nós ficamos quase a ter um desmaio, que é para não fazer outra coisa pior à criança, não é? Mas é verdade, às vezes os filhos fazem coisas que nos tiram do sério. E à medida em que eles crescem, parece que descobrem essa arte de fazer ainda pior. Estão ali uns filhos a rir ou é uns pais? Eu não percebi bem. Pois bem, deixe-me dizer só que, apesar disso, apesar de eles terem, às vezes, comportamentos que nos tiram do sério, pai, mãe, nunca desista de cumprir o seu papel enquanto ensinador do seu filho. Amém? Não abdique do seu papel nunca. Tem que usar um bocadinho de paciência, às vezes muita. Paciência aliada à persistência. Por favor, mãe há só uma, pai há só um. Por vezes, os pais não cumprem o seu papel e graças a Deus que Deus, na sua misericórdia, levanta outros à nossa volta. Não são nossos pais naturais, mas que cumprem esse papel na nossa vida. Não é? Às vezes falta um pai. Olha, eu cresci com um pai até aos 9 anos. Depois ele foi embora. Nunca mais... Na altura já não cumpria muito bem o papel de pai, mas depois desistiu mesmo. Não telefonava, não dizia nada, não. Foi-se embora. Mas Deus, na sua graça, sempre levanta outras pessoas. Não é? Isto é como quando uma mão não trabalha, de repente Deus dá graça à outra mão. Não é? E aquela mão consegue fazer mais sozinha do que se tivesse a outra a ajudar. É verdade. Mas ouçam, nunca desista de cumprir o seu papel. Deus deu-lhe esse papel. É tão importante. Não abdique dele nunca, nem quando está a ser difícil. Por favor, os seus filhos precisam de si. Eu costumo dizer, às vezes digo isto à minha filha também. Se os filhos não precisassem de pais, Deus arranjava outra maneira de pôr crianças no mundo sem ser necessário eles terem pais. É verdade. Eu sei que às vezes eles chegam àquela idade que acham que não precisam dos pais e eles sabem tudo. Mas nós sabemos que eles precisam. Então, não vamos desistir. Vamos ser pacientes, vamos ser persistentes neste processo de os ensinar no caminho em que devem andar. E isso significa que ser paciente, ser persistente, se calhar, muitas vezes implica redefinirmos os nossos métodos e estratégias de ensino. É importante. É ou não é? Se não está a funcionar de uma maneira, por que é que nós vamos insistir? Se calhar, eu tenho que pensar, ok, eu vou tentar ensinar isto de outra maneira. Até porque, à medida em que eles crescem, os métodos de aprendizagem, os próprios métodos que nós temos que usar para ensinar, têm que mudar. Se calhar, a minha filha pequenina, eu dizia não, 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 e chegava. Ou levantava a mãozinha a fingir que ia lhe dar uma palmada e ela encolhia-se e era suficiente.
Agora eles são grandes, você dá uma palmada a um filho grande, com 20 anos. Você dá-lhe uma palmada, ele até olha para si e diz, o que é isto? Não é eficaz no ensino. Não é? Mas temos que redefinir os métodos de ensino. E à medida que eles crescem e se tornam maiores, temos que ter esse cuidado de estar sempre a mudar a estratégia. Não é? E eles não são todos iguais. Alguém dizia ontem no jantar e eu achei muito giro, é verdade. Os filhos são como os dedos da mão. São todos diferentes. Podemos ter muitos, mas são todos diferentes. E se calhar a forma como eu ensinei este filho, o outro vai ter que ser diferente. Eu quero ensinar os mesmos valores, mas a forma como eu ensino a um e ensino o outro tem que ser diferente. Porque um recebe de uma maneira e o outro recebe de outra. Então, é preciso arte, não é para ser pai, para ser mãe, é preciso arte. Mas o Senhor dá-nos a graça. Amém? Com a sua ajuda nós somos capazes. Ele não nos ia dar uma responsabilidade tão grande se Ele também não nos capacitasse para isso. Amém? E muitas vezes quando já não sabemos o que fazer, e eu já tive momentos que a minha filha é pequenina, mas é fresca, como costuma dizer. Já tive momentos que eu lembro quando ela entrou para a escola, chorava noite e dia que não queria ir para a escola, não queria ir para a escola, não queria ir para a escola, dava-me pontapés, vejam lá. E eu estava em Portugal, e em Portugal, quando um filho se porta assim, a gente também é diferente, não é? Pois bem, não funcionava, acredita? Ela chorava. Olha, ao ponto, aquilo à noite eu dizia, tens de deitar que amanhã à escola. Começava logo num pranto, aquilo era... Eu já não sabia o que fazer. Olha, quando chegamos a esse ponto não sabemos o que fazer, há uma coisa que sabemos sempre fazer e que é muito útil. Dobrar os joelhinhos e orar. Senhor, eu tenho um filho para criar. Os filhos são herança do Senhor, diz a Bíblia. Senhor, mas eu não sei o que fazer com esta herança. Ajuda-me, porque há alturas que esta herança parece uma herança difícil de lidar, não é? E pedir a graça de Deus, Senhor, ajuda-me o que fazer, o que dizer, como é que eu vou lidar com esta situação. E, irmãos, em situações assim tem que ser, pedir a graça de Deus. E Ele é connosco, sempre. Amém? Paciência, persistência, o fator tempo é inevitável para que haja crescimento, mas é também essencial. Então, pais, não vamos desistir ao longo do tempo. Não é? Às vezes eu olho para a minha filha e digo, há coisas que eu pensava que a esta altura, que vai fazer já 9 anos, que já tivesse melhor, não é? Que já tivesse ultrapassado, mas ainda está lá. Eu disse, oh não, e quanto tempo mais vai estar lá? Às vezes eu penso, oh, eu não vou aguentar. Mas temos que ser persistentes, irmãos. Persistentes em fazer o bem, não é o que a Bíblia diz? Para não desistirmos de fazer o bem e ensinar os nossos filhos no caminho em que devem andar, não há bem maior. É nossa responsabilidade. Vamos ser persistentes, pacientes e persistentes. Mesmo quando eles já são grandes, eles precisam de ensino, precisam de conselho. Vamos ser pacientes e persistentes. Amém? Que eles possam olhar para nós e dizer, aqui está um pai e uma mãe que eu sei com quem eu posso contar. Amém? Porque nunca me deixou. Porque nunca desistiu de mim. Porque sempre esteve lá para me dar uma ajuda, para dar um conselho, para me dar uma palavra de incentivo. Amém? E isto é fundamental. Quando é que devemos deixar de ensinar os nossos filhos, pais? Quando? Quando é que devemos deixar de ensinar? Nunca. Lembre-se disso quando estiver a ser difícil ensinar alguma coisa a eles. Você diz, já tem 30 e tal anos, parece que nunca mais aprende. Lembre-se disso. Quando é que devemos desistir de ensinar aos filhos? Nunca. Seja persistente. E para terminar, ensine e prepare o seu filho para lidar com os testes e as dificuldades da vida. E isto é importante. Inevitavelmente, no caminho do sucesso, sempre surgirão obstáculos. Olha, eu li isto num livro, agora não me lembro, estou-me a tentar lembrar o título, mas foi num livro de um psiquiatra cristão muito conhecido, que é o Augusto Cury. E gostei muito de ler isto, porque de facto, há pais que ele dizia, há pais que se dedicam
ao longo da vida a preparar os filhos para os sucessos, para ser o melhor lá na escola, para ser o melhor na sua atividade laboral, para ser o melhor naquilo que faz. Mas, quando nós só os preparamos para as coisas, para os sucessos, para as coisas maiores e grandes, os alvos que nós desejamos que eles atinjam, nós não estamos a fazer um bom trabalho. Sabe porquê? Porque, inevitavelmente, no caminho até ao chegar ao sucesso, eles vão encontrar obstáculos. E se nós não os preparamos para lidar com essas dificuldades, com esses obstáculos que vão surgir no caminho, alguns deles nunca vão chegar ao alvo que nós desejamos para eles. Porque ao depararem-se com dificuldades, eles não vão saber como lidar com elas. Somos nós, pais, que temos essa responsabilidade. Nós precisamos de os ensinar nesse processo. De aprender a lidar com os obstáculos que vão surgir na vida e que nós, alguns pais, por experiência, mais velhos que os nossos filhos, sabemos que eles vão surgir. É ou não é? Então, não se ensina a nadar quando, olha, estou-me a afogar. É antes. É ou não é? Então, precisamos de ensinar e estimular os nossos filhos a lutarem, a serem persistentes no meio dos obstáculos, das lutas. E não apenas prepará-los para os sucessos, porque na vida não há só sucessos. Na vida há muita lágrima e você sabe disso. Há muita lágrima, muito choro, muita dificuldade. E nós precisamos de os preparar para isso. Augusto Cury dizia: pais brilhantes são aqueles que vão mais longe e preparam os filhos para lidar com as dificuldades e obstáculos da vida, para lidar com as suas falhas, com os insucessos, com os fracassos e as frustrações. Aqueles pais que só preparam os filhos para as coisas boas, para as vitórias, não estão a fazer um bom trabalho. Porque, mesmo que você prepare o seu filho só para o sucesso, ele vai encontrar obstáculos. E nós precisamos de os preparar para esses obstáculos. Para que eles, diante dos obstáculos, não desistam, mas possam ser persistentes. Amém? E lembrem-se que nós temos que ensinar pelo exemplo. Então, seja você persistente, seja você lutador diante dos seus obstáculos, mesmo que não vença, porque às vezes falhamos, às vezes não conseguimos logo alcançar o sucesso, não desista, para que, através do seu exemplo, os seus filhos também aprendam. O casamento está difícil? Não desista. Os seus filhos precisam de aprender que mesmo quando no casamento não está tudo bem, há que persistir. Eu estava a ver uns vídeos sobre relacionamento familiar e ouvi um homem a dizer, achei muito interessante, que no casamento muitas vezes surgem problemas entre marido e mulher. Mas infelizmente, antigamente havia o cuidado, apesar de haver os problemas, os pais eram persistentes, foram ensinados assim. Mas agora, a atualidade em que vivemos, se as coisas não funcionam, eles já partem para o casamento com esta premissa, né? Se as coisas não funcionam, vai cada um para o seu lado. E isso não é bom. E ele dizia que isso é mau para os filhos. Porque estamos a passar esta mensagem aos filhos de que não há relacionamentos que perdurem. De que quando alguma coisa corre mal num relacionamento, mais vale desistir. Não há possibilidade de continuar. E ele dizia que o relacionamento conjugal muitas vezes tem problemas, dificuldades, mas é exatamente como num corpo. Porque quando casamos, tornamos-nos um, não é? Mas é como num corpo. Você tem um braço dorido, uma perna dorida. O que é que você faz? Não vai tratar das feridas? Ou vai arrancar o braço só porque tem uma ferida? Não, você não desiste, vai tratar, vai fazer tudo o que for possível para manter lá. É ou não é? E a mesma coisa é no relacionamento. Somos um. Vou fazer tudo o que for possível para cuidar daquilo que é meu, que é parte de mim.
Amém? E isso é importante. Passamos esta mensagem aos filhos. E isso é tão importante, irmãos. E para terminar, lembrar o que a palavra de Deus diz. Eis que os filhos são herança do Senhor. Quando eles estão a ser difíceis, lembre-se disso. Foi uma herança que o Senhor me deu. Eu tenho que cuidar bem da herança do Senhor. Amém? A glória dos filhos, ou o orgulho dos filhos, são os pais. Que nós possamos cumprir o nosso papel de maneira que um dia possamos ouvir dos nossos filhos: mãe, pai, não fizeste tudo certo, mas és o meu orgulho. Amém? E eu gostaria só de rapidamente deixar um só conselho. Temos aqui filhos, um só conselho para os filhos. A palavra de Deus diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que, e agora vem aqui um benefício, para que se prolonguem os teus dias de vida na terra. Há benefício. Mas a Bíblia não diz: honra o teu pai e a tua mãe se tu achas que eles merecem. Honra o teu pai e a tua mãe se tu te apetecer. Diz: honra, simplesmente, honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias de vida na terra. E eu quero que vocês se lembrem disso, pais. A honra não é apenas em dias especiais como este, mas a honra é todos os dias. Os teus pais podem não ser perfeitos, mas preocupam-se contigo e cuidam de ti. Os teus pais podem não fazer tudo certo, mas eles desejam o melhor para ti. Eles podem não ser aquilo que tu querias, mas amam-te e fazem de tudo para que nada te falte. Então, por tudo isto, eles merecem honra da tua parte. Amém? Vamos ficar de pé. Sabe, não há cursos suficientes que nos preparem para sermos os melhores pais do mundo. Mas há a graça de Deus, que é mais do que o suficiente para nos ajudar neste processo. Amém? E eu quero terminar com uma oração. Senhor, nós te damos graça pelo privilégio de podermos cuidar de filhos, podemos ensiná-los os teus caminhos. Senhor, mas sabemos que sem a tua ajuda, sem a tua graça, é completamente impossível. Por isso, nesta manhã, eu quero pedir a tua graça sobre a vida de cada pai, de cada mãe neste lugar. Senhor, que tu possas capacitar a cada um nesta tarefa árdua, para que também eles sintam a alegria e o gozo de verem os seus filhos andarem nos teus caminhos. Senhor, que tu possas guardar cada família aqui representada. Senhor, e que o teu amor reine em cada lar, que haja união, Senhor, entre marido, mulher, entre pais e filhos, cada vez mais. A tua bênção seja sobre cada um, para a honra e glória do teu nome. Amém.